Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ecologia e o assunto desse vídeo são as relações ecológicas entre a comunidade, tá? Uma comunidade de um determinado ecossistema. Gente, nós podemos classificar as relações entre os seres vivos de duas maneiras. Essas relações podem ser chamadas de intraespecíficas ou interespecíficas. A gente chama uma relação ecológica de relação intraespecífica quando a gente considera dois organismos da mesma espécie se relacionando, tá? Então, intra significa dentro, é uma relação dentro da mesma espécie. Por exemplo, eu estou aqui conversando contigo, então nós dois estamos tendo uma relação intraespecífica, certo? Relações interespecíficas são relações que relacionam organismos de espécies diferentes. Por exemplo, hoje na hora do almoço tu comeu ou tu vai comer um bife. Tu tá te comportando como um predador de uma vaca, por exemplo, né? Então, essa é uma relação interespecífica entre espécies diferentes, relação de predação. Como vocês viram, né, de acordo com a minha fala, a gente consegue classificar essas relações de duas maneiras. Elas podem ser consideradas harmônicas ou desarmônicas. Então, os animais eles podem se ajudar ou se atrapalhar. Quando a gente diz que as relações ecológicas são harmônicas, a gente diz que elas são positivas. E quando elas são desarmônicas, elas são negativas. Ainda existe uma terceira modalidade, né, dessa relação, que é a relação que ela é indiferente. Tipo, por exemplo, existe um caso que a gente chama de comensalismo, que a gente vai ver mais tarde. No comensalismo, um animal se beneficia graças a essa relação e o outro não tá nem aí, ele nem sabe que outro animal existe, que ele tá ali faceiro, né? Então a gente representaria essas relações onde alguém não tá nem aí para a relação, nem percebe a existência do outro, como uma relação neutra, tá? Indiferente ou neutra ou zero. Bom, vamos começar nosso estudo pelas relações intraespecíficas harmônicas. Elas são duas, tá? Que nós vamos estudar nesse vídeo. Tem a relação de sociedade e a relação de colônia. Intraespecífica, de novo, significa que é uma relação entre seres vivos da mesma espécie. Harmônica significa que há benefício, tá? Pelo menos para algum dos indivíduos envolvidos. Uma relação intraespecífica do tipo sociedade é uma relação na qual existe uma organização social entre os indivíduos daquela espécie. Por exemplo, é o que acontece no caso das formigas, é o que acontece no caso das abelhas, tá? Enfim, de todos esses insetos sociais, os cupins, né? A gente tem indivíduos que são responsáveis pela reprodução, pela geração de novos indivíduos. A gente tem os indivíduos que a gente chama de operários, né? Que é quem traz comida para a colmeia, para o cupinzeiro, né? Para o formigueiro. A gente tem os soldados, que é quem defende, né, o local onde a comida está armazenada. A gente tem os machos reprodutivos, as fêmeas que não são reprodutivas, né? As fêmeas reprodutivas, no caso das abelhas, por exemplo, são as abelhas rainha. No caso das abelhas, o macho reprodutivo é o zangão, né? E ele acaba morrendo logo depois da fertilização da fêmea, né? Então ele serve basicamente só para isso mesmo. Então é uma sociedade. Esses animais eles se organizam e se beneficiam do trabalho de cada um dos indivíduos que formam a sociedadezinha deles, tá? E no caso da colônia, pessoal, a gente prefere utilizar esse termo na biologia para animais que têm associação anatômica, ou seja, que são meio que grudados uns nos outros. É o que a gente tem, por exemplo, para o caso de esponjas. Esponjas são animais sésseis, né? São poríferos, vivem embaixo do mar. E uma das formas de reprodução deles é por brotamento. Então, uma esponja está ali parada, daqui a pouco pode brotar uma outra esponjinha, nessa esponjinha brota uma outra esponjinha. Todos esses bichos estão tudo grudados uns nos outros, né? Então, isso aqui poderia compor uma colônia. Bactérias também, pessoal, por exemplo, Streptococcus, são bactérias com formato de bolinha que formam colônia, fica uma do ladinho do outro. Tem o Streptobacilo também, que são bactérias em forma de bastão, que ficam grudadinhas umas nas outras. Então, quando há associação anatômica entre seres vivos, a gente diz que essa é uma relação intraespecífica harmônica. No caso da colônia, pessoal, o benefício existe em função da proteção, né, que um ser faz em relação ao outro, né? Por exemplo, se vier um predador,
se tu tiver em colônia, tu divide a probabilidade de ser devorado entre todos os indivíduos da colônia, né? Tu não vai ser o único sozinho ali exposto ao predador, né? Então tu tá mais protegido. Certo, gente? Um beijãozão pra vocês e até o próximo vídeo.